Olá, sou o professor Eduardo José Nogueira, sou engenheiro eletricista, professor e pesquisador. Dando continuação ao estudo das associações de capacitores, que podem ser série, paralelo ou mista, nesta videoaula especificamente vamos falar da associação de capacitores em paralelo. No vídeo anterior, eu falei da associação em série. Vamos recordar brevemente o que é um capacitor. O capacitor é um componente eletrônico passivo que armazena energia na forma de campo elétrico. Acumula cargas nas suas duas placas, com cargas com polaridades opostas. Uma placa fica positiva, a outra fica negativa, Essas placas são separadas por um material isolante, também chamado de dielétrico. Ele tem a capacidade de armazenar cargas elétricas durante um certo tempo, depois ele libera essas cargas. Ele é usado em circuitos para diversos fins. Esses fins podem ser filtragem de sinais, temporização, armazenamento de energia, etc. Então, uma associação de capacitores em paralelo é uma configuração elétrica na qual dois ou mais capacitores são conectados lado a lado, com seus terminais positivos ligados a um ponto comum e seus terminais negativos ligados a um outro ponto comum. Então, nessa disposição, a principal característica é que todos os capacitores compartilham a mesma diferença de potencial, ou seja, todos eles recebem a mesma tensão. Bom, vamos elencar agora as principais características de uma associação de capacitores em paralelo. A primeira é que todos os capacitores recebem a mesma tensão. Nesse exemplo aqui do esquema, nós temos um gerador de 30 volts que está aplicando uma tensão a três capacitores que estão em paralelo. Então, se pegarmos um voltímetro e medirmos a tensão nos terminais de C1, ele vai marcar 30 volts, que é o que o gerador está gerando. Nos terminais de C2, o voltímetro também vai marcar 30 volts e nos terminais de C3 também 30 volts. Então, estando em paralelo, todos os capacitores recebem a mesma tensão. A segunda característica é que a capacitância equivalente ou capacitância total da associação de capacitores em paralelo é a soma das capacitâncias individuais de cada capacitor. Então, se você tiver N capacitores ligados em paralelo, vai ser a soma de C1, C2, C3 até chegar em Cn, A terceira característica é que a carga individual de cada capacitor é diretamente proporcional à capacitância dele. Não é a mesma para todos os capacitores em paralelo. Então, vai obedecer a essa fórmulazinha aí, Q igual a C que multiplica V. Então, a carga de cada capacitor será o valor da capacitância dele pela tensão que está sendo aplicada nele, O V é que vai ser a mesma, mas se as capacitâncias forem diferentes, as cargas serão diferentes. A quarta característica diz respeito à energia armazenada. Isso em cada capacitor individualmente. Vai obedecer a essa formulazinha aqui, U igual a meio que multiplica C que multiplica V ao quadrado, onde U é a energia armazenada em joules, C é a capacitância em farad, V é a tensão em volts. O tempo de carga e descarga é a quinta característica.
Capacitores em paralelo se carregam e descarregam mais rapidamente do que em série, devido a menor resistência equivalente. Isso aí é uma característica importante, porque quando precisar fazer uma associação de capacitores em circuitos que requerem cargas e descargas mais rápidas, a associação em paralelo deve ser preferida em relação à associação série. Resumindo, uma associação de capacitores em paralelo, ela é caracterizada pela mesma tensão em todos os capacitores, é caracterizada também pela capacitância total ser igual à soma das capacitâncias individuais e é uma configuração muito utilizada em circuitos eletrônicos, né? Onde diferentes valores de capacitância podem ser usados para armazenar energia e fornecer funções específicas. Para consolidar o que nós vimos, vamos resolver um exercício bastante abrangente. O enunciado dele é esse aqui. Na associação paralelo esquematizada abaixo, calcule. Item A capacitância equivalente ou total, CT, a carga em cada capacitor, a carga total e, por último, a energia armazenada pelos três capacitores. Então, analisando o esquema, nós temos aqui um gerador, que é uma fonte de corrente contínua de 30 volts, alimentando três capacitores que estão ligados em paralelo. Então, vamos começar pelo item A, né? O item A pede a capacitância total. A capacitância total ou capacitância equivalente é igual à soma de todas as capacitâncias da associação paralela. A forma geral é essa aqui. Então, seria o somatório de C1 até Cn, né, de todos os capacitores. Mas, na nossa associação, nós só temos 3. Né? Então, vai ser C1 mais C2 mais C3. Então, essa soma nossa vai ser 300 mais 500 mais 270. 300, 500 e 270 são os valores das capacitâncias em nanofarads. Como todos os capacitores estão na mesma unidade, nanofarads, eu posso fazer essa soma e obter uma resposta em nanofarads. Se elas estivessem em unidades diferentes, usando outros submúltiplos do farad, nós teríamos que converter tudo para farad antes de efetuar a operação. Tá? Mas aqui não precisa. Então, a resposta que eu obtenho, somando esses três valores, é 1070. 1070 nanofarad. Se eu quiser mudar isso aqui para microfarad, né, eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Né? Então, vai ficar 1,07 microfarad. Bom, então vamos agora resolver o item B. O item B pede a carga armazenada em cada capacitor. A carga Q do capacitor será dada pela capacitância dele em farad, vezes a tensão nos terminais dele em volts. Então o capacitor C1 vai ter carga Q1. Então, nós vamos multiplicar a capacitância de C1 pela tensão aplicada nele. A capacitância dele é 300 vezes 10 a menos 9 farad, né? Porque é 300 nanofarad, vezes a tensão, que é de 30 volts. Isso aqui dá 9 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? Então, 10 a menos 6 é micro. Então, 9 microcoulomb. Essa é a carga armazenada nesse capacitor. O que significa isso? A placa que está ligada no polo positivo do gerador vai ficar com uma carga positiva de 9 microcoulomb, enquanto que a carga que está ligada no polo negativo vai ficar com uma carga negativa de 9 microcoulombs, ou seja, menos 9 microcoulombs. O segundo capacitor vai ter uma carga Q2, que vai ser o resultado da multiplicação da capacitância C2
pela tensão V. Então será 500 vezes 10 a menos 9, que é 500 nanofarads, vezes 30, que é a tensão. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 a menos 5 coulomb. Convertendo para microcoulomb, serão 15 microcoulomb. Já o capacitor C3 vai ter uma carga Q3, que será dada pela capacitância dele, C3, vezes a tensão de 30 volts. Então nós teremos Q3 igual a 270 vezes 10 a menos 9, vezes 30, isso aqui vai dar 8,1 vezes 10 a menos 6 coulomb, que dá 8,1 microcoulomb. Agora vamos resolver o item D. O item D pede a energia armazenada em cada capacitor. A fórmula é essa aqui. U, que é a energia armazenada em joules, é igual a meio, que multiplica C, que multiplica V ao quadrado, né? Onde C é a capacitância em farad e V é a tensão em volts. Então, o capacitor C1 vai ter uma energia armazenada U1, que é igual a meio, que multiplica C1, que multiplica V ao quadrado. Então, é isso aqui, ó. Meio que multiplica 300 vezes 10 a menos 9, que são 300 nanofarads, vezes 30 ao quadrado, os 30 volts da tensão do gerador. Isso aqui vai dar 1,35 vezes 10 a menos 4 joules, ou 135 microjoules de energia armazenada. O capacitor C2 vai ter uma energia U2, que vai ser dada por essa fórmula aqui. Então, U2 vai ser meio, que multiplica 500 vezes 10 a menos 9, que são 500 nanofarads a capacitância, vezes 30 ao quadrado, que é a tensão do gerador. Então, isso aqui vai dar 2,25 vezes 10 a menos 4 joules, ou 225 microjoules. Capacitor C3 vai ter uma energia U3, que é meio de C3, que multiplica V2. Então, teremos meio, que multiplica 270 vezes 10 a menos 9, vezes 30 ao quadrado. Então, vai dar 1,215 vezes 10 a menos 4 joule, que é igual a 121,5 microjoules. Olha, o problema ainda não está resolvido completamente, porque foi pedida a energia armazenada nos 3 capacitores, né? Então, seria eu somar as energias parciais de cada capacitor. O T vai ser igual a U1 mais U2 mais U3, que vai nos levar a esse valor aqui, ó, 481,5 microjoules. Ou então eu poderia ter feito sem fazer aqueles cálculos parciais. Para calcular a energia total, eu pegaria a capacitância total, né? Meio vezes a capacitância total, vezes V ao quadrado, que vai nos levar ao mesmo valor, tá? 481,5 microjoules. Aí o problema está concluído. Finalizo aqui essa videoaula sobre associação de capacitores em paralelo. E se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, que isso nos ajuda bastante. Se você quiser propor algum tema para alguma videoaula relacionada com a área eletroeletrônica, seja na área de eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, sistemas embarcados, energia solar fotovoltaica, internet das coisas, fique à vontade para sugerir, vou analisar a sua sugestão e, sendo possível, eu gravo essa videoaula, tá? Então, fico aí à disposição de vocês e até um próximo vídeo.